todos, estamos aqui de frente com as meninas para fixação de ideias de matérias. Hoje a entrevistada é Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, bom dia a todos. Cláudia, queremos falar um pouquinho sobre os vírus. Ó, que bom! Os vírus são muito importantes, nós precisamos saber muitas informações sobre eles. O que você gostaria de saber? Bom, primeiro, o que é um vírus? Os vírus são seres muito especiais. Eles são muito pequenos, extremamente pequenos, menores do que uma bactéria e não são considerados nem seres vivos. Nossa, eles não são seres vivos e causam tudo isso? Exatamente, não são nem considerados seres vivos e causam um estrago muito grande, porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Opa, não entendi nada. Sim, parasita. Parasita é todo ser que vai sugar os nutrientes de outro ser. Meu Deus, como assim? Parasita não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, ele só gosta de se aproveitar. Ah, comecei a entender. Intracelular, porque está dentro de uma célula. Certo, então ele não tem célula. Não tem célula, ele Gente. precisa de uma. Entendi. Por isso que os vírus entram só nas pessoas? Entram nas pessoas, nos animais, nas plantas e nas bactérias. Qualquer ser vivo. Qualquer um? Qualquer um. Nossa, gente, olha que curiosidade. Então a gente viu aqui na entrevista, rapidamente, o que é o vírus, como eles, do que eles precisam e onde eles se alojam, porque eles são o quê? Parasitas intracelular obrigatório. Obrigatório. Cláudia, muito obrigada pela entrevista. Acho que agora a gente vai precisar fazer uma correção. Até já! Novos doces acelular, aquele que precisa de uma célula para se alojar. Cláudia, temos algumas perguntas dos nossos participantes aqui da plateia. A plateia online, tá, gente? Porque do jeito que a gente tá, não pode ter aglomeração. Primeira pergunta, eles estão perguntando o que são vírus? Como já falei, são parasitas intracelular obrigatório. Mais uma pergunta aqui para você. E o que os vírus precisam? Precisam de uma célula, seja ela animal, vegetal ou bactérias. Ótimo. E aqui tem uma pergunta especial. O que é virose? Virose é a doença causada por vírus. Cláudia, você pode citar duas viroses pra gente, por favor? Sim, duas bem tradicionais aqui no Brasil. A dengue, febre amarela. Tem mais uma que está rodando por aí, qual que é? Qual é? Coronavírus. Ótimo, Cláudia, muito obrigada. Acho que a gente tirou algumas dúvidas com você em relação aos vírus. Obrigada, Cláudia. Não é nada. Prendedor do vírus, aquele que pega em gente, animal, plantas e bactérias. Parte 2 da entrevista, Cláudia. Ainda falando sobre vírus. As pessoas querem saber quais são os sintomas que geralmente os vírus trazem. Pois bem, os sintomas são muito parecidos. Você pode ver que toda virose, os sintomas são bem semelhantes. Dor de cabeça é comum. Dor no corpo, principalmente nas juntas. Febre. Vômito, em alguns casos, principalmente com as viroses intestinais. Diarreia, que é uma defesa do corpo, sabia? Não sabia. É, porque você está com uma infecção viral e o corpo quer se livrar disso. Por isso que dá diarreia. Entendi. Mal-estar, cansaço, coriza, quando estão relacionadas com as viroses das vias respiratórias. Sabe, aquela aguinha escorrendo no nariz? É isso. Entendi. Tosse também, Certo. né? Principalmente as relacionadas com o pulmão. Nossa, tem muita coisa. Por isso que quando a gente vai ao médico, ele olha assim e fala, já sei. Tá com diarreia, é virose. Exatamente.
porque elas têm o quê? Os sintomas muito parecidos. Entendi. Então o médico não tá mentindo pra mim. Não, não está mentindo. Ah, então tá bom, Cláudia. Vamos pro comercial. Em caso de sintomas, o médico deverá ser procurado imediatamente. Cláudia, fui ao médico, ele falou, você está com virose. O que eu preciso fazer? Olha, toda virose, você precisa hidratar muito bem o seu corpo, então beba muita água. Você precisa se alimentar corretamente, frutas, verduras, legumes, uma variação de alimentos para poder melhorar o seu sistema imunológico. Certo. E os remédios que o médico vai passar são para aliviar aqueles sintomas. A dor de cabeça, a febre, a dor no corpo. Não existe medicamento para vírus. Ah, então eu só vou melhorar da dor de cabeça, por exemplo. Eu não vou sarar do vírus. Você vai sarar dos vírus quando o seu corpo reagir, você produzir células de defesa e destruir os vírus. Caramba! Muitas curiosidades aqui hoje, hein, gente? Então fique esperto. Tome água, coma direitinho e tome os remédios que os médicos mandarem, porque eles repouso é importante. Ah, repouso. Repousem também. Pousada Cuidados. Aqui o atendimento é de primeira, muita água, repouso absoluto e alimentação saudável. Aproveite grandes promoções somente hoje na Pousada Cuidados. Voltamos com mais uma edição de Frente com as Meninas. Vamos continuar falando sobre os vírus. A Cláudia, no último episódio, falou que a gente não conseguia tomar um remédio para o vírus, que a gente teria que ter uma boa alimentação, beber água, ter repouso. Mas e aí, Cláudia, se não tem remédio nenhum, o que a gente pode fazer? Além desses cuidados com o nosso corpo, uma medida excelente que a ciência nos traz é a vacina. Mas não é perigoso? De forma nenhuma. A vacina vai fazer com que o seu corpo produza essas células de defesa mais rapidamente. Ah, entendi. Por que dá alguns sintomas? Por exemplo, eu tomei a da gripe esses dias e eu fiquei com o corpo meio ruim. Por que isso acontece? Porque as vacinas são produzidas com o próprio vírus, atenuado ou morto. O que isso significa? Que ele perdeu a capacidade de causar a doença, mas você está recebendo o vírus. E isso vai fazer com que o seu corpo reconheça aquele ser estranho e produza células de defesa. E nessa produção de células de defesa, normalmente, às vezes, né, em algumas pessoas, não são todas, certo, elas vão produzir os sintomas da doença. Mas não a doença. Ah, não a doença, só os sintomas. Exatamente. E coisa leve e rápida. Às vezes uma febre só no dia, uma dor no local, uma dorzinha no corpo, mas 2 dias já passa. Ah, perfeito, Cláudia. Então, a vacina é segura. Tome as vacinas. Agora a gente tem 2 campanhas aí, né? Exatamente. Vamos falar sobre elas no próximo bloco. Voltamos para mais uma rodada de perguntas. Cláudia, temos algumas perguntinhas aqui dos nossos telespectadores. Questão número 1. Como é feito a produção de vacinas? A produção de vacinas é feita com o próprio vírus ou parte dele, para que possa se ter a proteína desse vírus e produzir a vacina. Entendi. Questão 2 que perguntaram aqui. Qual a importância da vacina? Como você recebe parte do vírus no seu corpo, o nosso corpo vai reagir e produzir células de defesa. Então, essas células vão ficar guardadas no nosso sistema imunológico e quando a gente entrar em contato com aquele agente causador da doença que está aí no ambiente, o nosso corpo vai produzir essas células mais rápido e nos defende e nós não ficamos doentes.
Olha, tem uma pergunta particular aqui, hein? Você já teve alguma reação ao tomar uma vacina? Olha, eu já tive dor no local, febre mais baixa, pouquinho. E aí, você já falou os sintomas. Cláudia, mais uma vez, obrigada, tá bom? Até a próxima. Cláudia, a gente vai finalizar daqui a pouco a nossa entrevista com você, mas antes eu tenho algumas perguntinhas para fazer em relação à vacina ainda. A gente tem uma vacinação rolando por aí, da H1N1. Por que a gente toma H1N1 todo ano? Então, Camila, é o seguinte, existem alguns vírus que são muito especiais. Esses vírus é do tipo RNA. O que isso significa? Ele é mutante, ele é muito esperto, porque ele entra no nosso corpo e na medida que a gente vai produzindo células de defesa, ele se modifica para enganar o nosso sistema imunológico. Ah, entendi. Então, por exemplo, entrou um vírus no meu corpo da gripe, vou colocar esse exemplo, e aí eu tomei a vacina. Quando for no outro ano, ele não vem com o mesmo jeitinho que veio do ano passado. Ele veio diferente. Exato. É como se ele usasse um casaco para se camuflar. Ah. Ele se modifica e aí o sistema imunológico não conhece. E ele vai fazendo isso todo ano. Por isso que as campanhas desse tipo de vírus precisam ser anualmente. Vou fazer uma perguntinha minha agora. Minha pergunta é a seguinte. Você acha que a gente vai tomar a vacina do Covid anualmente? Vai ser necessário? Olha, Camila, eu acredito que sim, porque no momento o que nós temos? Cepas diferentes. O vírus já está se modificando. Você não viu que já chegou a cepa indiana? Ah, então ele já está camuflado para entrar no sistema. Exatamente. Captei, hein, gente? Vou fazer outras perguntas também, já que estamos aqui. Você já tomou a vacina da H1N1 esse ano? Eu não tomei ainda, porque eu tomei o do Covid. Vacinada do Covid. Cláudia, a última pergunta para a gente finalizar esse programa maravilhoso que tirou diversas dúvidas da gente. Qual é a importância da vacinação? Ela é fundamental para brecar principalmente essas doenças em estado pandêmico, como nós temos o coronavírus. Porque se eu tenho uma grande população vacinada, esse vírus não vai conseguir se multiplicar. Certo. Entendeu? Então a gente tem o quê? A extinção até mesmo de doenças, como aconteceu no passado, graças à vacinação. Qual foi essa do passado que aconteceu? A varíola. Varíola, uma doença do século passado, gravíssima, que provocava feridas muito grandes no corpo, e ela foi erradicada graças à vacinação. Erradicada acabou, gente. Não tem mais varíola. Uhul! Viva a vacinação! Gente, finalizamos a nossa entrevista de hoje, de frente com as meninas, para falar sobre o assunto de vírus, que foram tratados aí nas outras semanas com vocês. Nós agradecemos muito e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.